Nossas Bíblias, num texto enorme da Palavra de Deus, lá em Êxodo 16, nós vamos ler alguns versos desse capítulo, Êxodo 16. Partiram Elim e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes aos filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda essa multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Verso 11. E o Senhor disse a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes: ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. À tarde subiram codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina, semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo-as os filhos de Israel, disseram uns aos outros: o que é isso? Pois não sabiam o que era. Disse-lhe Moisés: isso é o pão do céu que o Senhor vos dá para vosso alimento. E eis que o Senhor vos ordenou: colhei disso cada um segundo o que podem comer, 1 gomer por cabeça, segundo o número de vossas pessoas. Cada um tornará para os que se acharem na sua tenda. E assim fizeram os filhos de Israel, e colheram uns mais, outros menos. Porém, medindo com o gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco, pois colheram cada um conforme podiam comer. Disse-lhe Moisés: ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram o maná para a manhã seguinte. Porém, deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Colhiam, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque vindo o calor se derretia. Ao 6º dia, colheram pão em dobro, 2 gômeros para cada um, e os principais da congregação vieram e contaram a Moisés. Então respondeu-lhes: isto é o que disse o Senhor: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiseres cozer no forno, cozeis, e o que quiseres cozer na água, cozeis. E tudo o que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. No 6 dias colhereis, mas o 7º dia é sábado, nele não haverá. Ao 7º dia saíram alguns do povo para colher, porém também não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis?
considerai que o Senhor vos deu o sábado, por isso no 6º dia vos dá pão para 2 dias, para que cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim descansou o povo no 7º dia. Verso 32. Disse Moisés: esta é a palavra que o Senhor ordenou. Dele encherás um gomer e o guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão com que vos sustentei no deserto, quando vos tirei do Egito. Disse também Moisés a Arão: toma um vaso, mete nele um gomer cheio de maná e coloca diante do Senhor, para guardar-se as vossas gerações. Então, nós vemos aqui, um texto realmente rico, grande, cheio de ensinamentos, e vamos tirar apenas alguns para esta noite, né? E aqui no verso 4, né, nós vemos a intenção do Senhor diante daquela situação, né, quando o povo começa a murmurar, dizendo: a gente podia ter ficado lá onde tinha pão a fartar, tinha muita comida. Moisés nos arrasta para o deserto para que a gente morra de fome. E aí no verso 4, nós podemos ver que diante das circunstâncias, o Senhor nos prova, né? Disse o Senhor: para que eu ponha à prova quem anda na minha lei ou não. Né? Deus, ele tem objetivos com cada uma das situações que nós vivenciamos, né? Nada acontece aleatoriamente, nada acontece sem propósitos, mesmo que nós estejamos falando de uma situação difícil, de uma calamidade, de uma pandemia, de tantas outras situações de perdas, de dores, nada disso acontece sem objetivos eternos. O Senhor, diante do povo de Israel, né, coloca essa condição: para que eu ponha à prova quem anda ou não na minha lei. Então, que nós também possamos extrair desse texto para nós, né, diante dos acontecimentos, quais são as intenções do Senhor, os objetivos dele para cada uma das nossas situações, para que nós também possamos nos verificar se temos andado ou não conforme o querer do nosso Deus. Ainda nos versos 7 e 8, fala assim: e pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as murmurações. Pois quem somos nós para que murmureis contra? Prosseguiu Moisés: será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte? Porquanto o Senhor ouviu as murmurações com que vos queixais contra ele. Pois quem somos nós? As nossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Não é? Quem somos nós para abrirmos a nossa boca e murmurarmos contra o Senhor, contra o Criador, o Deus dos deuses, o soberano? E muitas vezes nós nos pegamos, não é, fazendo comentários inadequados contra o nosso Deus. Então aqui também nós possamos observar o quanto Deus, ele fica indignado com isso, né? Ele é o Senhor e nós apenas criaturas dele, né? Servimos para a sua glória, né? Não é ele que nos serve, ele age com graça, ele age com misericórdia, e nós devemos estar à disposição, ao seu serviço, né? E aí, diante de murmurações, diante de situações difíceis, o Senhor, com a sua misericórdia, age com o povo de Israel e derrama ali o maná. E no verso 15, uns diziam para os outros: o que é isso? Né? Imagina no nosso meio, de repente, o Senhor derramando bênção
suprindo as nossas necessidades, como nós ficamos abismados. Em particular, eu e Eurico, nós temos o hábito de observar assim, quantas orações o Senhor já nos respondeu. E ali nós ficamos maravilhados com as bênçãos recebidas ao longo do tempo, ao longo de um ano, ao longo de um mês, ao longo dos nossos 7 anos de convivência, quantas bênçãos. E eu imagino aí esse povo dizendo assim, gente, o que é isso caindo por aqui? Como é que é isso? E Moisés vai lá e explica sobre a providência de Deus sobre aquele povo. E nós também precisamos estar atentos, não somente a murmurar, não somente a pedir, a implorar, mas a perceber a providência de Deus sobre as nossas vidas. É muito mais fácil nós reclamarmos, mas se cada um de nós formos olhar para a nossa história, quantas bênçãos, quantos motivos de gratidão. Ainda no verso 16. O Senhor ordena colher conforme a capacidade do seu lar. E aí nós vemos também o maná, nós temos aqui o maná da palavra de Deus, que o Senhor também, nós podemos comparar aquele alimento lá, um alimento físico, com esse alimento espiritual, com a palavra de Deus, onde o Senhor também nos ordena colher dela dia após dia. Então, logo de manhã, a palavra, o maná de Deus é derramado para nós. E como nós temos colhido esse maná? Eles, no verso 20, eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Alguns deixaram o maná para a manhã seguinte, guardaram o maná para a manhã seguinte, e deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Quantas vezes nós também não temos dado ouvidos à palavra de Deus, não temos buscado do jeito que Deus quer, e sim da nossa maneira. Quantas vezes nós ouvimos e é comum dizer assim, mas eu já vou para a igreja, já está demais. Eu vou 2 vezes na semana, chega. Então, Deus, ele tem o jeito dele de nos tratar, e não é o nosso que trata com ele. Então, enquanto não dermos ouvidos à palavra de Deus, nós vamos sim cheirar mal, no lugar de exalar o bom perfume de Cristo. Cada vez que nós deixamos de observar a palavra de Deus, a voz do Senhor, nós cheiramos mal. Assim como apodreceu aquele maná, nós temos também dado vazão para que a palavra de Deus não frutifique em nossas vidas. Ainda no verso 22, ao 6º dia colheram pão em dobro, 2 gômenos para cada um. Os principais da congregação vieram e contaram a Moisés, e naquele momento ali, nós vemos o Senhor provendo alimento para os finais de semana. Então, nós podemos ver aí quanta provisão, e ainda pulando aqui para ser breve, o verso 33, ele vai dizer assim, disse Moisés a Arão, toma um vaso, mete nele um gomer cheio de maná, coloca diante do Senhor, para guardar-se as vossas gerações. Então, para que as próximas gerações não se percam do Senhor, o Senhor tem providenciado alimento diário para nós e alimento dobrado nos finais de semana, e nós também precisamos, assim como o povo de Israel recebeu isso do Senhor por graça, precisamos estar atentos para agora e para as próximas gerações. Então, que o Senhor aplique nos nossos corações, o seu maná diário, que a nossa busca seja constante
pela sua palavra, que nós nos sintamos alimentados por ela, assim como o povo de Israel, ali com todo, apesar de quem eram, com todos os seus pecados, com murmurações, com imperfeições, Deus, ele continua sendo Deus, né? Deus não muda, e o nosso Deus é o Deus de Israel, é o Deus que era, que é e que há de vir. Então, que ele aplique essa palavra nos nossos corações.